Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Bom dia, boa tarde, na verdade. Hoje a gente vai continuar com 1 Pedro. Será 1 Pedro 4, 7 e 8. Às vezes eu consigo fazer vários versos, às vezes o tema fica muito contido em um verso. E hoje a gente vai tentar ser curto, que é quase difícil. E vamos falar aqui dos versos 7 e 8, que diz: Ora, a fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O resto dos versos falam sobre outras coisas, mas a gente pode falar disso depois. Esse verso é bem interessante porque ele, ele mais ou menos conecta com os versos anteriores. Gramaticamente ele não conecta, mas em temática ele sim. Ele tá falando que o fim tá próximo, e porque o fim tá próximo, as pessoas precisam estar sóbrias, as pessoas precisam estar prudentes, elas precisam não agir de acordo com os pecados de antigamente, porque Deus vai julgar. E o Deus que julga, que nem a gente falou anteriormente, dos versos do 2 ao 6, é o mesmo Deus que está chegando com o fim do tempo. E ele recomenda, então, para as pessoas aqui da carta dele, que ele está escrevendo, para eles serem sóbrios e eles serem vigilantes. Eu acho interessante porque ele conecta aqui a questão de o fim das coisas estar próximo com a oração. E o que Pedro está tentando fazer aqui é falar que se a sua mente estiver poluída, se a tua mente não estiver conectada com Cristo, não tem como orar. Existe um mito de que, independente do que a gente faça, Deus vai ouvir e fazer de acordo com nossas vontades. Eu digo que é um mito porque é algo divulgado bastante, de que, independente dos nossos pecados, Deus vai responder tudo o que nós queremos, porque Ele é um Deus bom. Bem, Isaías já diz que lá que acaso a mão do Senhor está encolhida, ele fala não, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e vosso Deus. Existe a questão de santidade, e eu creio que Pedro está falando sobre isso nessa questão quando ele fala: sede criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Ele vai em dois extremos, né? Um extremo é a pessoa não sendo sóbria, em que ela começa a pecar e viver no vida de pecado que ela tinha antes. E o outro extremo é que se ela não for vigilante, ela vai acabar que nem as pessoas na carta em Tessalonicense, que elas não trabalhavam, elas não faziam nada, porque elas pensavam: o fim tá próximo, então vou aqui ficar na bênção, na unção, orando, enquanto o fim chegar. E elas não se dedicavam realmente a trabalhar e a fazer as coisas normais. Por isso que Pedro usa aqui uma combinação de sóbrios e vigilantes. Gramaticalmente elas são quase a mesma coisa. Elas, na verdade, parecem derivar da mesma raiz. E ele está falando: você precisa ser inteligente. Você precisa estar focado no Senhor, sabendo que a qualquer momento ele chega. E, gente, pensa que isso era 2000 anos atrás. Talvez tenha aquela ilusão que ele vai escrever na segunda carta a Pedro, né? A segunda carta de Pedro. De que alguns acham que a demora de Cristo, de Jesus está demorando para vir, então elas estão agindo de qualquer jeito. Tem gente que nem acha que Jesus vai vir mais, que o céu tá aqui, o inferno já tá aqui. Não é bem assim. Então, sede sóbrios e vigilantes, estando em oração, não baseado em oração de desespero, porque podia acontecer muito com o pessoal que estava nessa carta, a questão de que eles estavam sendo perseguidos, então isso podia motivar a oração deles, e Pedro está falando não. E ao mesmo tempo não pode ser uma motivação, ou não pode ser uma oração onde a pessoa está com a mente poluída, o corpo, a vida complicada. Ela precisa estar reta com Deus, porque Deus está vindo, Deus vai julgar todas as coisas. E daí chegou a parte segunda, que eu acho impressionante, porque, humanamente falando, nós conectaria, a gente talvez faria um outro tipo de linha ao escrever uma carta para um povo nessa época, mas Deus inspira todas as coisas. Ele fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Realmente no grego, deixa eu ver aqui, ele usa a palavra aqui realmente de intensidade, né? De falar que use bastante amor.
uns para com o outro, porque o amor cobre multidão de pecados. Só um porém aqui. As pessoas geralmente falam sobre o amor ágape, o amor tefelo. Eles fazem uma distinção que é e não é bem aquilo. Aqui, se você olhar no grego, tá usando ágape. Algumas pessoas falam que o amor ágape é só o amor que Deus tem para as pessoas. É uma palavra, gente. É que nem eu falar, eu tenho paixão, eu tenho amor, e eu falar que uma palavra é divina e a outra não é. Não é bem assim que funciona no grego. Até porque o grego não é uma palavra, não é uma língua divina, é uma língua humana normal. E o ágape é usado aqui para falar que as pessoas precisam ter um amor intenso um pelos com os outros. E é interessante, pelo menos para mim, que quando ele fala tem um amor um para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, ele tá fazendo uma referência direta a Provérbios 10, 12. Alguns falam que sim, alguns falam que não, mas a linha geral é de que ele tá fazendo uma referência direta a Provérbios 10, 12, sobre que o ódio incita a raiva incita ao ódio, o amor cobre multidão de pecados. Tiago 5:20 vai falar a mesma coisa sobre o amor que cobre pecados. A ideia que ele tá querendo passar aqui não é de que, independente de quanto a gente peca, nós seremos amados por Deus. Muito pelo contrário, ele tá falando aqui com as pessoas. Note que o contexto aqui é um ao outro, né? Ele usa aqui no grego um ao outro. Mas eu até fiz uma anotação que eu acho que resume bastante isso. Eu coloquei: torne os pecados dos outros objeto do seu amor e oração e não julgamento. Repetindo: torne os pecados dos outros objeto do seu amor e oração e não julgamento. O que Pedro está pedindo aqui é que quando a gente ama, nós deixamos esses pecados das pessoas passarem. Não no sentido de que nós deixamos de falar que são pecados, pecado é pecado, diante de Deus ou não, mas nós deixamos isso de lado e nós focamos na pessoa, nós focamos em orar por ela, em amar ela. E eu creio que isso lembra bastante o que aconteceu lá em Mateus 18:22, quando Pedro pergunta para Jesus: se o meu irmão Vítor comigo, até quantas vezes eu perdoo ele? 7 vezes? E Jesus fala 70 vezes 7 ou 7 vezes 70. Aqui é a mesma ideia. Quando alguém peca contra você, quando alguém faz alguma coisa contra você, a gente não deve ficar de ranço, né? Eu sempre tenho isso. Não deixar que isso tome conta de você, ou que vire fofoca, ou que vire briga, mas que seja um objeto da sua oração, antes da sua murmuração, antes do seu julgamento, que você ore pela pessoa, que você ame intensamente, porque seu amor já não é intenso, que nem aqui diz, ele ainda enfatiza a intensidade. Tem que amar, mas não amar de qualquer jeito, mas intensamente, a ponto de que esse amor vai olhar as faltas dos outros e vai pensar em orar por elas e amar elas. E esse cobrir pecados não é que você está fazendo propiciação, não é que você está salvando alguém, mas ele indica que você não está levando em conta a ponto de usar isso contra a pessoa. Eu sei que no dia a dia, e com certeza aqui no contexto da igreja primitiva havia muitos pecados, mas existia uma diferença entre virar motivo de divisão e briga e virar um motivo de oração e exortação e cuidado da pessoa. Por isso que o amor tem que ser intenso. E isso eu creio que está tudo baseado quando a gente coloca a perspectiva certa. Quando nós temos a perspectiva de que Cristo está voltando, de que ele julgará os vivos e os mortos, de que ele está à porta, isso nos faz colocar em perspectiva o que é certo, o que devemos fazer, o que é certo, o que é errado, o que devemos focar. E quando a gente começa a pensar nisso, nós devemos focar no amor da igreja, no amor às pessoas, em relevar as coisas, ajudar, exortar a pessoa a voltar ao caminho. A Bíblia não é contrária a isso, mas às vezes de não ficar perdendo tempo em picuinha, né? E ele vai continuar depois, a gente vai ver amanhã sobre ser hospitaleiro, não ter murmuração, etc. E amar a outras facetas do amor. Então, minha recomendação hoje é que você ame intensamente o seu próximo, porque esse é o propósito da conversão. E eu não fiz o estudo em 1 Pedro 1, mas é uma das coisas que ele fala. E ele vai continuar aqui falando sobre usar o dom até para servir,
Cristo nos converteu para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Deus te abençoe.